Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. E nessa semana, é uma semana muito especial, porque nós vamos dar início à nossa nova série de palavras, uma série que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai edificar muito o seu casamento. Essa nova série tem como nome Conectados pelo Coração, as 5 linguagens do amor. Segundo Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor, cada pessoa expressa e recebe amor de acordo com linguagens diferentes. Nós temos palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e o toque físico. E sobre essas 5 características, nós vamos tratar ao longo dessas próximas 5 semanas. Então, quero convidar vocês a compartilhar com o máximo de pessoas esse link aqui abaixo, que você já possa curtir, que você possa comentar nesse próprio vídeo também, porque isso ajuda muito com a expansão da palavra, com a expansão, com a propagação do evangelho, e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. O tema do episódio de hoje é o poder das palavras de afirmação. Você já percebeu como uma única palavra pode mudar o rumo ou o dia de alguém? Ou uma frase de encorajamento, como uma frase de encorajamento pode, por exemplo, reacender a esperança de alguém. Na mesma proporção, uma crítica impensada pode ferir profundamente a pessoa. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas estão emocionalmente carentes de afirmação. E isso, na justa medida, vamos dizer assim, é até saudável. Por quê? Se é uma característica de linguagem do amor, tudo bem. O problema é quando ela se torna dependente de um reconhecimento, de uma palavra de afirmação. Isso é um tema para a gente tratar um pouco mais para frente, mas a questão é, enquanto linguagem do amor é importante entendermos, tem muitas pessoas que estão carentes disso e que basta talvez nós reconhecermos e dentro de uma verdade, de um elogio sincero, talvez mudar o cenário, mudando essa carência, talvez por uma satisfação. Seja no casamento, seja no trabalho ou nas amizades. Tem muitas pessoas que estão carentes dessa, emocionalmente falando, carentes dessa palavra de afirmação. A verdade é que o amor precisa ser comunicado. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é por meio das palavras. Você já percebeu que, por vezes, nós temos a possibilidade de colocar uma pessoa para cima através de uma palavra bem colocada e, na mesma proporção, talvez de machucá-la, feri-la, colocá-la para baixo, se não soubermos colocar a palavra? Hoje, no Manhã com Propósito, nós vamos falar sobre a primeira linguagem do amor, as palavras de afirmação e como elas podem transformar relacionamento, ambientes e todo o cenário de um relacionamento. Eu quero trabalhar, e como nós sempre fazemos aqui, à luz da palavra de Deus. Nós vamos ter como texto base hoje aqui Provérbios 18, 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras têm poder de construir ou de destruir. O texto é claro. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Em qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, familiar, profissional, aquilo que falamos molda a atmosfera, molda o cenário. Emocionalmente falando, as pessoas que estão ao nosso redor são impactadas por aquilo que falamos. Isso é muito importante, está bem claro para nós, para cada um de nós aqui. A linguagem da afirmação é a arte de reconhecer o valor do outro, encorajar e comunicar a apreciação genuína. Esse ponto é muito importante nós frisarmos. Por quê? Não é porque eu descobri que a linguagem de amor de uma pessoa é palavra de afirmação, ou são palavras de afirmação, que eu vou constantemente elogiá-la quando não tem motivo. Não é sobre isso. Precisa haver verdade. Por isso que diz assim, ó, encorajar e comunicar uma apreciação genuína, verdadeira. Pessoas que têm essa linguagem como principal forma de amor se sentem profundamente amadas quando são validadas verbalmente. Então eu quero começar a pensar com você sobre qual linguagem do amor o seu cônjuge tem. Talvez ele ou ela, eles vão receber e externar melhor
o amor através das palavras. Então, talvez, se você identifica que o seu cônjuge, por exemplo, tem como característica a linguagem de amor, ele gosta de receber com palavras de afirmação, você já adiantou um bom caminho para um relacionamento saudável. Por quê? Basta que você encontre verdade no elogio e que você o faça no momento certo. Quer ver uma coisa simples? Estão saindo para passear, né? Ou vão para a igreja, ou vão para uma festa, e o cônjuge se trocou, tá ali, tá bem bonito, bem bonita. Como que você reage a essa questão? Se essa pessoa, se o seu cônjuge, se a linguagem, se ele expressa o amor através da linguagem de palavras de afirmação, quando você fizer um elogio verdadeiro numa situação como essa, você vai estar demonstrando amor e a pessoa vai estar recebendo este amor. Faz sentido isso? Você vai começar a identificar e a ser mais assertivo nas suas colocações, nas suas palavras e no seu externar também de amor. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, então. Palavras constroem identidade. Desde a infância, nossa autoestima ela é formada por aquilo que ouvimos. Quantas vezes nós fomos estimulados a vencer uma barreira quando os nossos pais, por exemplo, falavam, vai, você consegue, eu sou mais você. E eu tenho muito isso forte na minha mente, porque o Kaique, por exemplo, enquanto criança, jogava futebol, eu sempre estive ali firme nele, sabe? Apoiando, incentivando, para que ele pudesse superar os seus desafios. E isso criou nele algo que ele carrega consigo até hoje. A Aninha, por exemplo, sempre foi minha menininha, tal, mas eu sempre incentivei, sempre estimulei. Vai, eu sou mais você. Quando aprendeu a andar de bicicleta, quando caiu a primeira vez, e assim vai. E essas palavras fortalecem. Eu não estou dizendo que necessariamente a característica da linguagem do amor deles seja a palavra de afirmação, mas funciona para todos nós, principalmente quando nós estamos na formação. Então, por isso que desde a infância é muito importante você, papai e mamãe, tratar as crianças, os seus filhos, com palavras de encorajamento. Da mesma maneira, se você trata com palavras de derrota, de dor, é aquilo que você está moldando para um futuro dessas crianças. No ambiente de trabalho ou em casa, as palavras certas podem despertar segurança e motivação. Quantas vezes nós setamos algumas metas, algumas métricas na nossa empresa, no ambiente corporativo, e precisamos trabalhar a equipe. Então, palavras que motivam, eu sou mais você, as metas estão ali bem estabelecidas, estão ajustadas, dá para correr atrás, dá para bater, dá para alcançar. Ou seja, a palavra de motivação, ela causa segurança, ela causa uma força interior, ela gera uma força interior que faz com que a pessoa vá para o segundo nível, para um próximo nível. Um eu acredito em você, eu sou mais você, tem um poder de destravar potenciais que às vezes até mesmo a pessoa não acredita que tem. Potenciais que estão por vezes adormecidos, são despertados através de uma boa palavra de afirmação, uma palavra muito bem colocada. Quero trazer uma reflexão rápida com vocês aqui. Ao invés de criticar o erro, reforce o valor da pessoa. Isso pode mudar o comportamento sem ferir a identidade dela. Faz sentido? Talvez a pessoa tenha um ponto de melhoria, como todos nós temos. Mas ao invés de você pegar firme nessa crítica, reforce o valor dela e quanto ela vai ficar melhor ainda se ela conseguir reparar aquela questão. Entende? A forma com que colocamos pode fazer total diferença e, sem dúvida nenhuma, isso vai fortalecer a identidade dessa pessoa. Um outro ponto importante a refletirmos aqui é a afirmação não é bajulação, é reconhecimento. Não é tapinha nas costas por tapinha nas costas, não. Por isso que lá no início nós falamos que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Bajulação não soa bem, bajulação normalmente carrega interesses escusos, bajulação normalmente não é verdade, né? Então, é o contrário. Nós temos que trabalhar aqui o reconhecimento, né? Muitos confundem um elogio com a manipulação. E isso a gente tem que descartar. Não é sobre manipular pessoas, não é sobre pegar e talvez convencer por palavras, não é nada disso. A verdadeira afirmação, ela vem da observação sincera do que o outro fez. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, que me ajuda na gravação aqui, no material e tal, a Lari.
ela é excelente no que ela faz. Quando ela coloca a mão no negócio para poder editar, ela sempre vai com um olhar, por mais que ela às vezes aponte situações em que não estão legais, mas ela sabe apontar de tal maneira que ela extrai da gente o melhor. Né? Então, isso faz todo sentido, ou seja, você consegue, com a palavra certa, externar o melhor do seu próximo, externar o melhor do seu cônjuge, e assim você começa a pensar o quão importante é essa dinâmica de colocar bem as palavras. Né? Ou seja, a verdadeira afirmação vem de uma observação sincera do que o outro fez bem. Poxa, isso ficou legal, ficou muito bom, parabéns, é isso aí, e assim a gente avança. Né? Quando nós reconhecemos um esforço, comunicamos o respeito, ou seja, você fez muito bem isso, eu respeito você porque você fez isso. No ambiente corporativo, por exemplo, líderes que afirmam sua equipe colhem muito mais engajamento e lealdade. O que é afirmar a equipe? É estar do lado, é reconhecer. Há uma máxima no ambiente corporativo que o elogio ele precisa ser feito em público, para que os outros também sejam alcançados e motivados a buscar o mesmo engajamento, a mesma dedicação daquilo que foi feito. E a cobrança ela é feita no secreto, no particular, para não expor a vergonha, para não expor a um constrangimento a pessoa que está sendo cobrada ali. Então, é muito importante que a gente pense dessa forma. Quando nós reconhecemos o esforço, nós comunicamos o respeito. E neste ambiente corporativo isso é muito importante. A verdadeira valorização, ela não adula. Não é sobre adular ninguém. É reconhecer e é despertar um propósito no outro. Está fazendo sentido para você? Escreve aí para a gente, é muito importante. O silêncio também fala. O silêncio diante de um bom resultado ou de um gesto de amor comunica indiferença. Então, talvez, olha que interessante, talvez o seu cônjuge fez algo, talvez o seu cônjuge externe e recebe, a sua linguagem de amor é palavra de afirmação. Ele fez uma coisa legal, fez uma coisa boa, esperando que você o reconhecesse, e o seu silêncio ficou ali, mostrou uma indiferença. Ou seja, o silêncio também comunica, só que comunica algo que não é bom. Para quem tem essa linguagem do amor, a ausência de palavras positivas é sentida como rejeição. Então eu quero que você comece a refletir no seu casamento, por exemplo. Será que não está faltando vocês avaliarem? Eu vou deixar aí depois, vocês me procuram. A gente tem uma mentoria de casais, né? Amor honrado e minha esposa. E nós podemos trabalhar isso com vocês, caso queiram. Na imersão agora que nós tivemos no último mês, foi algo assim maravilhoso, onde nós fizemos o teste da linguagem do amor com os casais, e eles ficaram de fato assim encantados com a possibilidade de identificar e conhecer melhor na essência o seu cônjuge. Então é possível, nos procure aqui que podemos fazer isso com você também, certo? Ou seja, identificar que o momento de um elogio ele tem que ser feito, não pode silenciar para que o outro não sinta-se rejeitado. A afirmação não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Ou seja, aconteceu algo de positivo, fez algo que foi bom, que espera um reconhecimento, o faça. Faça de forma curta, simples, mas faça. Uma frase simples pode mudar o dia ou até mesmo o destino de alguém. Vamos passar alguns dados estatísticos aqui. Ó. Segundo pesquisa da Harvard Business, líderes que oferecem 3 vezes mais reconhecimento do que críticas geram equipes 31% mais produtivas e com 44% mais satisfação pessoal. Ou seja, o líder que reconhece, o líder que de fato reconhece publicamente, e aqui diz um dado, né? 3 vezes mais, que oferecem 3 vezes mais reconhecimento para o seu colaborador, ele vai ter mais produtividade, ele vai ter mais engajamento, ele vai ter mais satisfação pessoal do seu próprio colaborador. No casamento, estudos do próprio Dr. Gary Chapman mostram que casais que praticam verbalizações positivas diárias relatam 70% menos de conflitos emocionais. Ou seja, a troca de palavras de amor, a troca de palavras
sinceras de elogios, elas podem diminuir em 70% os conflitos emocionais. 3 dicas práticas para nós ir caminhando aqui para o final. 3 dicas práticas do nosso episódio de hoje. Comece o dia dizendo algo positivo a alguém próximo, em casa ou no trabalho. É tão interessante que eu brinco com a Sônia de vez em quando nós amanhecemos o dia, eu estou olhando para ela, deitada ainda na cama. Aí eu falo para ela assim, como você consegue? Ela já começa a dar risada. O que foi? Como você consegue acordar tão linda assim? É verdade, ela é linda mesmo, tá, gente? Eu não estou brincando, não. Mas é um elogio sincero, mas eu tenho certeza que naquele momento eu já despertei algo de muito positivo nela. Então, o nosso dia, por mais que vão ter conversas sérias, vão ter momentos difíceis, nós já começamos estabelecendo que a nossa linguagem vai ser positiva. Então, comece de manhã já liberando uma palavra de positividade sobre a vida de alguém, seja um cônjuge, seja um colega de trabalho, alguém da sua família. Segunda dica, crie o hábito de expressar reconhecimento diante de pequenas atitudes. Não espere algo grande acontecer. Elogie as pequenas coisas. Um exemplo prático, uma boa roupa, sabe? Uma boa maquiagem da esposa, sabe? Uma mesa posta que ficou bacana. Elogia. Pequenas atitudes, grandes resultados, né? Terceira e última dica de hoje, evite críticas públicas. Prefira encorajamento pessoais e genuínos. Então, como eu falei, principalmente no ambiente corporativo, críticas no particular, elogios publicamente. Isso não tem nenhuma conotação de manipulação. Isso é muito pelo contrário. Isso é para, primeiro, você encorajar a pessoa a melhorar, porque você respeita ela naquilo que ela tem como limitação, chama para o privado, corrige o que tem que corrigir, de uma forma sem expor a pessoa. E no público você motiva os demais quando você faz um belíssimo elogio. Guarda com você essa frase aí, ó. Palavras certas, na hora certa, têm o poder de curar corações e reacender propósitos. Eu tenho certeza que esse primeiro estudo de hoje, esse primeiro episódio sobre palavras de afirmação, já mexeu com você e você não tem noção do que vem pela frente. Então, compartilha com todo mundo, não fique aí sem meditar nesse estudo, porque eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida e ele pode mudar a vida de alguém também. Quero te fazer um desafio. Tente descobrir qual a linguagem de amor do seu cônjuge essa semana. E comece fazendo alguns elogios. Todo dia, pelo menos, você vai encontrar um motivo para elogiar. Agora, detalhe, precisa ser verdadeiro, tá bom? Vamos orar, quero orar com você para a gente finalizar esse primeiro episódio. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo de hoje, que nos leva a entender, Pai, que as palavras têm o poder de matar ou o poder de dar vida, Senhor Deus. Tem o poder de colocar para cima ou de colocar para baixo. Pai, nos leva a ser motivadores, nos leva a termos as palavras eruditas, palavras que venham abençoar, que venham de fato edificar e fazer com que o nosso cônjuge, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor venham ser edificadas através da nossa palavra, Senhor Deus, da forma com que comunicamos, que nós possamos ser assertivos também nessa linguagem de amor. Assim nós oramos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.